Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui para dar continuidade à nossa aula, o nosso conteúdo do vídeo anterior. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade Média e o sistema feudal. Então, para que a gente possa compreender esse período, ele foi dividido em duas partes, que é a Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao século XV. No primeiro período da Idade Média, nós temos então as invasões germânicas e o estabelecimento dos germânicos em território europeu, e nós temos também a formação do sistema feudal, que vai perdurar por basicamente toda a Idade Média. Na segunda fase da Idade Média. A segunda fase da Idade Média, né, ela vai apresentar tanto o ápice, tanto o esplendor do sistema feudal como o seu declínio, devido a vários fatores, né, como as epidemias, lá na frente o renascimento comercial, com as cruzadas, enfim, a gente vai estar vendo um pouquinho sobre isso na nossa aula de hoje. Para a gente entender, então, o período medieval e o sistema feudal, eu vou falar de algumas características desse período. Eu vou começar pela sociedade. A sociedade desse período vivia no campo, né? A gente viu isso no outro vídeo, que eles saíram da cidade e foram para o campo. E então a sociedade se concentrava no campo. E ela era formada por alguns grupos sociais. Nós vamos ter os senhores feudais, era a nobreza feudal, aquele grupo que detinha a terra, os donos das terras. Porque a gente viu também no outro vídeo que os reis, né, germânicos tinham esse costume de doar terras para os seus guerreiros. E são essas pessoas que foram recebendo essas terras que aos poucos foram se tornando a nobreza feudal, que ganha o nome dentro do sistema feudal de senhor feudal. Dentro desse grupo de pessoas, nós tínhamos os suzeranos e os vassalos. O suzerano era aquele que tinha a maior parte das terras e ele acabava doando através do ato da investidura, né, que era um dos laços, era uma parte ali do laço de fidelidade entre os senhores feudais. Ele doava uma parte da sua terra para um nobre que não tinha tantos recursos, que não tinha tantas terras. E esse nobre que recebia a terra se chamava vassalo, ele era menos poderoso, ele acabava então jurando fidelidade ao suzerano. Então nós tínhamos aí vamos dizer assim, um dos pilares, um dos ícones, né, do sistema feudal, que eram os laços de fidelidade. Ainda falando da sociedade, nós tínhamos também os servos. Os servos eram aquelas pessoas que trabalhavam na terra dos senhores feudais. Eles trabalhavam ali em troca de moradia, de alimentos, de proteção. Eles não recebiam salário, ok? Mas eles podiam tirar parte dessa produção para o seu sustento. Mas isso não era fácil assim, não. Os servos não tinham uma vida boa. Eles trabalhavam muito, ok? E trabalhavam para produzir para o senhor feudal. Para a gente entender um pouquinho sobre a vida dos servos, eu vou dizer para vocês como que era a divisão das terras nesse sistema feudal. Nós tínhamos o manso senhorial, que eram as terras, as melhores terras, que a produção que se fazia ali era destinada ao senhor feudal. Nós tínhamos o manso servil, que eram terras menos produtivas, a produção que se fazia nelas era destinada ao servo, sendo que parte dessa produção o servo tinha que entregar ao senhor feudal. Isso era um imposto. Daqui a pouco vai aparecer para vocês aí na tela um slide com todos os impostos, todos não, né? Os principais impostos que os servos tinham que pagar ao senhor feudal, ok? E do que eles produziam na terra do senhor feudal, nada ficava para eles, apenas o que eles produziam na sua terra. Só lembrando vocês, repetindo que parte dessa produção eles ainda entregavam para o senhor feudal. E tudo que eles usavam para produzir, na colheita depois, o moinho, de tudo isso que eles usavam, eles também tinham que pagar o imposto para o senhor. Quando eu falo, gente, pagar o imposto, não estou falando de dinheiro, estou falando da produção e do trabalho.
Tinham dias que eles trabalhavam na terra sem poder tirar nada para eles, nada para o sustento deles. Então a vida do servo não era nada fácil. E geralmente as famílias eram numerosas. Por quê? As pessoas não tinham esse controle de natalidade. Da mesma forma que muitas pessoas morriam, muitas pessoas nasciam. Então, vamos dizer que era sempre populoso, né? A taxa de natalidade, a gente pode dizer que ia suprindo a taxa de mortalidade. Então, a Europa era muito populosa e as famílias, né, ali dos servos viviam muitas pessoas numa casa muito simples e que dentro dessa casa não ficavam só os servos e a família, ficavam também alguns animais, então existia ali uma sujeira, uma propagação de doenças, né? As pessoas viviam ali numa condição bem precária. Nós também temos a figura do rei, ok? Só que o rei, no período medieval, dentro do sistema feudal, o rei existia, ele era reverenciado, porém, o poder no período medieval era descentralizado. Dentro do sistema feudal, né, o poder era descentralizado. Por quê? O poder estava nas mãos dos senhores feudais e não existia um único senhor feudal. Então, nós tínhamos ali o poder fragmentado. O rei, ele tinha até, vamos dizer, uma certa autoridade, como eu disse para vocês, ele era até reverenciado, porém ele não tinha aquele poder de fato. O rei era importante, tá? Muitas pessoas acreditavam até que o toque do rei curava, mas era mesmo assim, uma figura, vamos dizer assim. Sabe aqui, ó. Nós tínhamos também, né, os guerreiros dentro dessa sociedade que cuidavam da defesa, dos feudos. Cada feudo tinha um exército, cada feudo tinha uma moeda. E quando eu falo em moeda, a gente precisa tocar num outro ponto dentro da sociedade feudal, que é o comércio, que a gente não pode afirmar que não existia, porém, o que existia era uma pouca atividade comercial. As moedas, por exemplo, ficavam mais nas mãos da nobreza, até porque nas feiras o que predominava era a troca, tá? Então não existia muito essa circulação de moedas, ok, gente? Então o comércio, ou melhor dizendo, a economia era uma economia de subsistência. Até porque, como eu disse para vocês, a atividade comercial era bem pouca. O que é a economia de subsistência? É uma economia onde eu produzo para o meu próprio sustento. Então, lá no campo, eu produzia para que eu pudesse sustentar a mim e a minha família. No caso dos servos, eles produziam para sustentar o senhor feudal, né? Toda ali a nobreza feudal, mas a sua família, sem contar o clero também, que era um outro grupo social que a gente vai estar falando, que também vivia do trabalho aí dos servos. Então, quem sustentava a pirâmide social na Idade Média eram esses servos. E como nós falamos do clero, a gente vai estar falando também um pouquinho do poder da igreja, ok? A igreja no período medieval, na sociedade feudal, ela tinha um papel muito importante. Ela dominava tanto no campo da política, como nós vimos, na verdade, desde lá da antiguidade, quando o cristianismo se torna a religião oficial do Império Romano, a igreja era detentora, de certa forma, do poder político, mas não era só esse. A igreja também tinha influência na economia, na cultura e na vida das pessoas de um modo geral. Principalmente na Idade Média, onde nós vivemos um período onde o pensamento era teocêntrico. Quando a gente pega essa palavra, né, teocêntrico, Deus como centro, a gente precisa fazer uma observação. E quando eu falo Deus no centro, eu estou falando Deus na ótica da igreja. As pessoas basicamente conheciam Deus pela ótica da igreja. Então havia um domínio no campo do pensamento, no campo da cultura, da atividade humana ali, né? De um modo geral, havia esse domínio da igreja. Então, até por isso que muitos historiadores chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Porque o conhecimento era subordinado à igreja. Dentro desse teocentrismo que eu já expliquei para vocês, esse conhecimento então era subordinado à igreja. Não havia, ou melhor dizendo,
era quase que proibido qualquer produção cultural, filosófica que não tivesse de acordo com a igreja. Não é que não existia, né? Mas o que predominava era o conhecimento baseado nas ideias da igreja. A pessoa que produzisse um conhecimento diferente era considerada um herege e ela podia ser julgada no que a gente chama de tribunal da Inquisição. Várias pessoas foram torturadas, mortas nesse tribunal, por quê? Porque eles pensavam diferente da igreja. Mas o que a gente precisa compreender aqui nessa aula é que o Tribunal da Inquisição julgava, tá, e condenava aqueles que eram considerados hereges, ou seja, aqueles que pensavam diferente do pensamento da igreja. E para vocês terem também uma noção, existiam livros que eram proibidos à leitura, o Index. Esses livros ficavam nos monastérios, em torres altas, em locais escondidos, para que as pessoas não tivessem acesso. Porque a igreja acreditava que se as pessoas tivessem acesso a esses livros, elas poderiam questionar o pensamento vigente, o pensamento que era o pensamento da igreja, que era um pensamento teocêntrico. A gente vai falar um pouquinho agora da segunda parte da Idade Média, que é quando então as invasões germânicas já tinham terminado, as pessoas viviam numa relativa paz. Como eu disse para vocês, houve ali o ápice do feudalismo, mas também houve o declínio do feudalismo. E a gente vai entender um pouquinho por quê. Como eu disse para vocês, as pessoas viviam nessa relativa paz. E a população aumentou muito. Então, o que começou a acontecer? A população aumenta, mas a produção de alimentos começou a não ser suficiente para um tão grande grupo de pessoas. Então, o que ocorre? A fome, né? As pessoas até criam uma solução que era a rotação das terras, né? As terras rotativas, para dar descanso para uma terra, para ver se conseguia mais produção. Isso por um tempo funcionou, mas a população continuava crescendo devido a essa relativa paz. Vieram as epidemias, né? Como a peste negra, que assolaram ali a Idade Média, e aos poucos os senhores feudais foram caindo em descrédito e às vezes foram até perdendo o seu poder, porque eles não puderam solucionar esses problemas. E até a igreja já estava ficando meio que desacreditada nesse período. Então, o que vai acontecer? Nós vamos ver que as pessoas vão buscar novas soluções, novas formas, e o Papa, né, que era Urbano II nesse período, vendo que a cristandade começava a ficar dividida, ele convoca as cruzadas. O movimento das cruzadas aconteceu com um objetivo: unir a cristandade em torno de um objetivo. Que objetivo era este? Resgatar Jerusalém, resgatar a Terra Santa. Por que eles precisavam resgatar Jerusalém? Jerusalém havia sido dominada pelos árabes, pelos mouros, que eram considerados infiéis, porque eles não adotavam, né? Eles não tinham a mesma religião, eles não eram cristãos. E o Papa, então, convoca a cristandade para resgatar, para tirar Jerusalém das mãos dos árabes. Então, foram várias cruzadas, por isso que a gente fala o movimento das cruzadas, não foi apenas uma. Várias foram as convocações e vários nobres, várias pessoas, às vezes até vendiam o que tinham para ir nesse movimento para resgatar Jerusalém. Então, dessa forma, o Papa queria unir os cristãos e, claro, resgatar Jerusalém, que era a sede da cristandade. Afinal de contas, Jesus, né, havia estado ali, foi ali que Jesus foi crucificado. Então, Jerusalém significava muito para os cristãos e eles precisavam, então, resgatar esse local das mãos dos árabes. Porém, as cruzadas tiveram um outro resultado, porque, para vocês terem noção, o objetivo principal, que era resgatar Jerusalém das mãos dos árabes, não foi concretizado. Porém, nós tivemos outros resultados decorrentes das cruzadas. Que resultados foram esses? O renascimento urbano e o renascimento comercial. Como assim? Pois é. Quando os nobres saíram da Europa e foram para o Oriente, foram para Jerusalém, para lutar, para derrotar os árabes, eles acabaram tendo contato com um comércio que era intenso nessa região, porque eles não viviam dentro desse sistema feudal.
Então, eles trouxeram muitas especiarias, muitas coisas para que eles pudessem comercializar na Europa. Tá? Então, nas feiras, esses nobres que ainda tinham moedas, que ainda tinham essa capitalização, eles vão trazer essas especiarias para serem comercializadas na Europa. Mas o que a gente precisa entender aqui para a nossa matéria? Que a partir desse contato com a nobreza europeia, com os árabes, a gente vai ter aí o quê? O retorno a atividade comercial na Europa, porque eles vão pegar esses produtos, esse contato que eles tiveram com os árabes e vão levar essa atividade para a Europa novamente. E aí, onde se praticava o comércio? Nos burgos, nas feiras, que eram locais que ficavam ali em torno do castelo, né, do senhor feudal. E ali, aos poucos, vão surgindo o quê? Novamente, vai florescendo novamente os centros urbanos. Por isso que nós temos também aí o renascimento urbano. Então, só para a gente resumir um pouquinho, devido às cruzadas, nós vamos ter então, novamente, né, vamos colocar assim, uma sementinha da atividade comercial sendo colocada na Europa, novamente. Tá? E também um renascimento urbano, porque as pessoas vão sair do campo e vão para as cidades. Então, concluindo a nossa aula, nós vamos ver que as cruzadas, elas tiveram uma influência muito grande nesse sentido, tá? De reativar, de trazer de volta a atividade comercial e urbana no período medieval. Mas esse assunto a gente pode estar falando sobre ele numa outra aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, se cuidem e fiquem com Deus. Até a próxima!